Olha, essa é uma outra pergunta que a gente poderia fazer um colóquio aqui a respeito dela. Eu acho que em termos, e eu sou, enfim, coleciono e-mails, cartas, né, antigamente, agora mais e-mails, de leitores que mandam a respeito de uma determinada coluna que eu escrevo ou reportagem, me classificando pela mesma coluna. Você é um tucano, e daí vem no mesmo minuto, você é um petista. Então é fascinante como as pessoas percebem determinadas colunas ou textos de uma forma ou de outra, porque as pessoas veem com os seus olhos, não é? Eu, particularmente, fico muito à vontade, eu sou super crítico em relação a atos do governo, durante o governo Lula, durante o governo Dilma agora, porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em outros anteriores, fiz dezenas, talvez centenas de reportagens críticas. Durante 4 meses e meio no governo Fernando Henrique, eu fiquei apurando uma história que depois acabou sendo publicada na Folha em várias páginas. Em 1997, no dia 13 de maio, e eu até brinco com o Jânio, que no dia 13 de maio de 97 a gente publicou essa reportagem, que foi exatamente 10 anos depois do dia 13 de maio de 87, quando o Jânio publicou a reportagem sobre a ferrovia Norte-Sul no Sarney. Mesma data, mesmo mês, mesmo dia do mês, 10 anos depois. Foi uma grande reportagem no governo Sarney sobre um caso muito rumoroso, um escândalo de corrupção, que foi a fraude na licitação da ferrovia Norte-Sul. Jânio de Freitas, ele autor. Falou, eu perguntei para ele sobre esse caso, ele contou. 10 anos depois, uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. E agora eu faço muitas reportagens, fiz muitas sobre o Lula, muito ruins, agora, enfim, tenho, acompanhado o governo Dilma. Dois deputados foram caçados, né? Não, pior. Então essa história é muito fascinante, daí porque foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Então ocorreu o seguinte: os 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição que foi aprovada em 1997 e permitiu que no Brasil pudessem ser realizadas eleições presidenciais nas quais o presidente incumbente, né, que estava no cargo, concorresse a mais um mandato, ou seja, a reeleição. Até 1997, a Constituição proibia o Instituto da Reeleição para ocupantes de cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República. Então, o prefeito, o governador e o presidente eram eleitos, ficavam 4 anos no cargo, findos esses 4 anos, não podiam concorrer à reeleição. Por que o sistema era esse? Até quando o Brasil voltou à democracia em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, a morte dele, a posse de José Sarney, o primeiro civil, o Brasil tinha presidentes da República que tinham um mandato de 5 anos. Sarney ficou 5 anos, foi inclusive um processo muito rumoroso na Constituinte em 88, mas enfim, consolidou-se que o mandato presidencial seria de 5 anos. Em 1989 foi eleito outro presidente da República, aí então na primeira eleição direta que o Brasil teve, Fernando Collor de Mello, eleito para ficar 5 anos, deveria ficar 90, 91, 92, 93 e 94. Na revisão constitucional, que estava prevista para acontecer, ocorreu em 93, nessa época o Brasil passava por uma crise muito grande e havia um candidato, ou pré-candidato a presidente muito favorito nessa época, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo achava que na primeira eleição seguinte, a do Collor, que foi retirado do cargo por impeachment, era Itamar Franco, o presidente, enfim, tampão, não é? O Brasil vivia um caos, o plano real ainda não existia, enfim, estava mais ou menos claro que naquele quadro o eleito seria Lula. Na revisão constitucional, o que foi feito? Todas as forças contrárias à eleição de Lula pressionaram para reduzir o mandato presidencial para 4 anos
porque o Lula vai ser eleito. Vamos reduzir para 4, já que ele vai ser eleito, vamos reduzir para 4. Isso era óbvio que esse era o clima. E mais, não pode ter reeleição. Assim foi feito. Ocorre que em 93 para 94, o governo Itamar, de uma maneira até muito sábia, conseguiu conduzir o país, para surpresa de muitos. Teve um ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, controlou a inflação, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, nos Estados Unidos o clima foi outro. Lula, que em março de 94, era o favorito para ganhar a eleição, e em outubro daquele ano perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique, eleito presidente da República, com a inflação já quase controlada, etc. Fernando Henrique fez um governo de estabilização da economia, da política, de reconstrução financeira do país. E o grupo que antes, na reforma da Constituição, era a favor apenas 4 anos, sem reeleição, puxa, agora precisamos mudar isso. Agora nós precisamos ficar mais tempo. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso era um fato. Vários jornalistas sabiam, só que era muito difícil provar. É a tal história do off. Como é que eu vou provar que ele vai vender o voto dele, está em vias de vender? Aí eu procurei várias pessoas que se dispuseram a me ajudar, as fontes. Eu falei, olha, se você... como é que se compra um voto de um deputado? Não é na feira. Há reuniões, há conversas, e há a entrega do dinheiro e o voto. Aí eu contatei várias pessoas, porque nem todos vendem o voto. Alguns poderiam não querer vender. Eu falei, mas vocês serão contatados. Eu me lembro que eu contatei 6 ou 7 que eu julgava que seriam pessoas mais íntegras e que eventualmente iriam recusar. Aí uma delas topou. Eu dei para ela um gravador e falei, você vai na reunião com esse gravador no seu bolso do paletó e vai ser o meu gravador, a minha fita, você não vai manipular, você vai entrar, quando você sair você dá para mim. Porque eu tenho que ter segurança absoluta que essa fita é íntegra. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Né? Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Então, está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, né, que tinha prova absoluta e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse, nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que. Os deputados sumiram. A iniciativa da oposição à época de instalar uma CPI foi abafada. 2 nomes, em menos de um mês que a CPI foi abafada, foram indicados ministros, 2 ministros novos do PMDB. O jurista internacionalmente conhecido Iris Rezende, de Goiás, virou ministro da Justiça, conhecido mundialmente pelas suas habilidades jurídicas do PMDB, foi nomeado pelo Fernando Henrique ministro da Justiça. E imediatamente também, o grande especialista também em transportes públicos, e especialista, foi Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi nomeado ministro dos transportes. O PMDB em peso, en masse,
se recusou a aderir à investigação, não houve investigação. O Procurador-Geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia se conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim. Agora, daí você vai me falar, puxa, mas então é verdade? Eu não sei, eu acho que teria que ter um... Eu não sou crítico de mídia, sou jornalista. Então eu deixo para os críticos de mídia falarem sobre isso. O que eu acho é que, no que diz respeito a mim, eu estou absolutamente tranquilo. Então 2 anos depois, houve o escândalo da Telebrás. A maior privatização da história do planeta Terra até aquela época. Mais de 20 bilhões. Houve um esquema de arapongagem, gravação de telefonemas. O Palácio do Planalto descobriu, editou uma fita e divulgou essa fita, que acabou torrando um ministro, que foi o ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, acabou perdendo o cargo, mas as coisas acabaram se acomodando como as melancias na carroceria de um caminhão. Mas mais fitas existiam. Então isso foi em 98 para 99. Em 99, eu sabia que essas fitas existiam. Eu e a repórter Elvira Lobato, da sucursal do Rio. Eu consegui essas fitas. Eram 46 fitas, se a memória não me falha. Na época eram fitas mesmo, não é cassete. Nós transcrevemos todas e você não sabe o que é ouvir 46 fitas de 1 hora cada uma, de gravações telefônicas em que não há legenda, né? A pessoa começa a falar, você fala, quem é essa pessoa? E daí aparece outro, e uma mulher, e etc. Aí isso foi um trabalho gigantesco de investigação. Nós tivemos que transcrever, começar a tentar a juntar, porque as fitas também não vieram numeradas. Então, para primeiro colocar na ordem, depois saber quem é que estava falando, de quem eram aquelas vozes e do que se tratava. Mas o resumo da ópera é o seguinte, em determinado momento, uma pessoa do governo liga para o presidente da República, e pergunta se poderia usar o nome dele. Posso usar o seu nome aí? Podemos usá-lo aí? Do outro lado das linhas helicoidais do telefone vem a voz do presidente da República e diz, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso me parece muito grave, embora a explicação do governo, não, mas nós queríamos, era para usar, para montar mais consórcios, para ter mais, a explicação é que era para ter mais competição, mas o fato é que, legítimo ou não vou entrar nesse método, é muito grave que o poder constituído influa na montagem de mais ou menos consórcios, ainda que, segundo o governo, a intenção tenha sido nobre. Então essa foi uma reportagem muito grave também que aconteceu, que foi feita sobre um fato muito grave, perdão. E então, enfim, esse tipo de argumentação que a Folha, o que no meu caso falam muito também, um tucano, eu acho assim, as pessoas têm essa dificuldade de lembrar o que foi feito antes. Eu acho uma lástima ter que falar sobre a vida privada das pessoas, detestaria ter que falar, mas eu acho que o brasileiro, o chinês, o japonês, o holandês, todas as pessoas, quando votam em alguém, elas votam não apenas porque ela é a favor do liberalismo, porque ela é comunista, ela é capitalista, mas também pelos valores éticos e morais dessa pessoa e por como ela se comporta como ser humano de uma maneira, enfim, total, íntegra. E acho que pessoas que exercem alguns cargos públicos, se tem, eventualmente, um caso amoroso, extraconjugal, essa pessoa fica vulnerável na função e na cadeira que ocupa. Pode ser que em determinado momento não aconteça nada, seja um relacionamento extraconjugal que não tenha realmente nenhuma consequência.
ou não, como diria o Caetano Veloso. Eu não sei. E como eu não sei, na dúvida, o público tem direito de compartilhar essa dúvida que eu também tenho. Se o presidente XYZ está na cadeira de presidente da República no Palácio do Planalto e tem uma namorada fora do casamento, de fato, à primeira vista de supetão, eu não tenho nada a ver com isso. Que moralismo besta é esse? Agora, se essa namorada representar uma vulnerabilidade para este agente público na cadeira de presidente, porque vai deixá-lo exposto a eventuais chantagens que o obriguem a tomar determinadas decisões, que sejam não de interesse público, mas de interesse de um determinado grupo, então, nesse caso, ele não pode ter essa namorada. É triste, muito duro isso, porque um jornalista, um médico, etc., tem a sua vida privada, pode ser casado, não ser, pode ser a preferência sexual dele, não importa, porque ele não está mexendo com o dinheiro público. E ninguém tem o direito de invadir a vida do médico, do advogado, do jornalista, ou seja lá de quem for, e dizer que ele tem amante ou não, porque ele não está influindo na esfera pública com o dinheiro dos nossos impostos. Mas o presidente, o prefeito, o governador, o ministro, o deputado, sim. E nesse sentido, se esse agente público fica vulnerável e exposto eventualmente a chantagens ou subornos, ou seja lá o que for, para que as suas atitudes sejam tomadas não a bem da coisa pública, mas a bem de um interesse específico, nesse caso é necessário publicar. Bom, o fato é que é o seguinte, essa é uma discussão enorme, o Brasil e vários países, fora os da língua inglesa, né, os anglo-saxões em geral, tem uma tradição de não publicar esse tipo de escândalo, que é até louvável, sabe? Eu acho que é uma das características brasileiras que, enfim, são louváveis, assim, tentar entrar o mínimo possível na esfera privada, nesse caso. Mas eu acho que aí o interesse jornalístico se sobrepõe a esse direito à privacidade. Eu acho que foi um erro os jornais não terem tratado de maneira jornalística sóbria. E quando eu falo noticiar, não é sensacionalismo, mas é noticiar sob a ótica que eu estou dizendo aqui, do interesse público. Eu não tenho o menor interesse em saber se são felizes ou não, se vão ao cinema ou não é isso.